Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura perguntando sobre a previsão da semana para todos os signos. Aqui a gente vai de Áries até Peixes, um a um, perguntando o que que vem na direção para essa próxima semana, para que você entre a semana com o pé direito, e já sabendo no que prestar atenção, recebendo orientação. Aí na descrição do vídeo, você abre e você vê ali a minutagem para cada um dos signos, apesar de eu saber que tem muita gente que acompanha a mandala do zodíaco inteira junto comigo, né? Aí na descrição do vídeo você também acha o link para o meu site de agendamento, porque eu faço leituras particulares também. Então você pode marcar uma leitura comigo aí no pollination.com.br, tá bom? Vamos lá, vamos começar por Áries. A gente vai perguntar o que que vem na direção de Áries essa semana. O que que vem na direção de Áries essa semana? O que vem na direção de Áries essa semana? Áries, essa semana vem uma recompensa de uma nova perspectiva que te deixa sentindo mais confortável, mais em casa, mais seguro. Tem alguma coisa sobre algo que se repete no espaço de compromisso, e aí pode ser na vida romântica, no trabalho, com família ou com amigos, que isso se transforma. Então, se é você perceber isso mudando fora de você, ou se é você se perceber tendo uma nova perspectiva, né, em relação a compromisso, que te deixa se sentindo mais seguro, mais confortável, mais em casa, porque também envolve a transformação aí de uma repetição. É isso que vem essa semana. Agora sim, o que mais que a gente pode saber de repente como isso vem, o que que influencia isso? É uma mensagem que diz que são as coisas indo numa direção de reparação. As coisas indo numa direção de reparação. O Oito de Copas, ele fala sobre a busca por luz, verdade, clareza. E muitas vezes a gente atravessa questões assim que não estavam às claras pra gente, que estavam ali na coisa do subconsciente, né? É, Então, assim, as coisas indo na direção de reparação, e essa é a transformação, né? Tem uma clareza, tem alguns pesos que se deixa ir, algumas coisas que se toma consciência. E assim, quando a mensagem diz que as coisas vão na direção de reparação, isso vai ser uma perspectiva útil, prática, sabe? Então, como eu falei, se você vê acontecendo no seu entorno, ou se é uma chave que vira para você, em todo caso, isso é bacana, isso é importante. E eu quero voltar a falar aqui sobre essa carta da casa, né? A casa como símbolo de. Primeiro, casa, meu corpo, minha mente, depois vem meu ambiente, e a casa como símbolo de segurança, pertencimento. Então, gira muito em torno disso, de se sentir à vontade, estar em casa com a gente mesmo. Quando a gente fala assim, é porque a gente está confortável na própria pele, a gente está seguro com quem a gente é. Então, alguma coisa muda e clica, portanto, pode ir na direção de reparação dali em diante. Transformação aparece novamente. Então já vai ter uma conexão dessa mensagem com a leitura de Escorpião, tá bom? E aí essa mensagem diz assim: tem alguma coisa que gerava um conflito interno naquela forma de perceber, e aquilo ou dava um resultado frustrante de dor, ou ficava ali causando uma dor por conta dessa forma de pensar, dessa forma de enxergar. Aí essa mensagem fala sobre uma superação de obstáculos, vencendo alguns desafios aí, e isso tem o poder de transformar algumas coisas que antes conseguiam dominar você pelo seu pensamento, pelas suas emoções, por dúvida, culpa, vergonha, insegurança, aquelas coisas que tomam conta da gente e a gente tem que
prestar atenção, mas muitas vezes a gente tem que reconhecer também. Esse tipo de questão pode conseguir me dominar de tal forma que influencia as minhas escolhas e as minhas atitudes, e aí eu acabo fazendo alguma coisa que não necessariamente é a minha melhor decisão. E aí, então, por isso que é transformação, transformação de verdade, porque mesmo que você veja, né, alguma coisa acontecendo no seu entorno, é alguma chave que vira de dentro. Tá. Orientação final para Áries essa semana. Orientação final para Áries essa semana. Marte e Vênus na mesa. Marte, regente de Áries, Vênus, regente de Touro e Libra. Esse eixo Touro, Escorpião tá importante para Áries por alguma razão essa semana. Então, eu definitivamente olharia para essas duas leituras, até porque Touro está sempre conectado com Áries, né? Quando a gente sai de Áries, vai fazer a leitura de Touro, fica sempre falando, olha lá, apareceu em Áries. Mas acima de tudo também a gente tem Marte e Vênus também opostos complementares, né? Marte, força, coragem, conquista, Vênus, prazer, harmonia, bem-estar, o lado doce da vida, amar a vida, conforto também. Então, tem algumas coisas, você vê, a gente fala do compromisso, né? Pode ser com pessoas, pode ser com projetos, pode ser com você. Então, para algumas pessoas pode ser isso também, virando uma chave sobre você e a sua relação com as suas conquistas e o prazer, a harmonia, a felicidade, o bem-estar que isso te proporciona, ou o seu compromisso em conquistar coisas, muitas vezes também pessoas, né, dinâmicas, relacionamentos, oportunidades que são capazes de te dar isso aqui, mas que você também permite isso, né? Prazer, harmonia, conforto, bem-estar, o lado mais doce da vida e tudo mais. Muito bem, Aries. Ó, eu espero que essa leitura tenha ajudado. Vou passar para frente agora, vou seguir para Touro. Boa semana para vocês. Vamos lá, vamos seguir em frente para Touro. Touro, touro, touro. Bem-vindos, Touro. Vamos perguntar o que que vem na direção de Touro essa semana. Mas primeiro queria te lembrar que eu faço leituras particulares. Se você quiser marcar uma leitura comigo no pollination.com.br, o link está aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Energia geral. Não é o que eu ia dizer, mas é o que eu disse, hein? Energia geral é uma leitura mais ampla. Então, assim, essa semana, Touro, tem coisas. Essa semana, me lembrei de uma coisa. Que fazem parte de uma movimentação maior. Aí eu lembrei que vocês estavam me mostrando nos comentários da leitura de abril, que eu, sem querer ali, falei fevereiro várias vezes na leitura de touro. Aí eu vi aquilo e fiquei pensando, né? Poxa, eu tô gravando o vídeo, não é nem fevereiro mais, entendeu? Mas, ó, fevereiro, março, abril. É um período, então, de 3 meses. E a gente sabe que algumas coisas acontecem assim, nesses períodos de 3 em 3, né? 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. E aí vai se potencializando e ganhando forma. Então, Touro, se você não viu ainda a leitura de abril, já está disponível aqui no canal. Eu não sei se saiu para Touro, mas eu me lembro de ter saído várias vezes durante as leituras aqui no canal uma referência a prestar atenção mais ou menos na época ali de Páscoa, porque tem alguma coisa que se mostra, que clica ou que toma forma, não sei, mais para o final de abril ali, um pouquinho antes ou um pouquinho depois de Páscoa, sabe? Então, quando eu vi, lógico que não fiz, não percebi, né, que tinha feito, mas quando eu vi vocês apontando, eu lembrei disso, falei, acho que tem relação com isso, tá bom? Então, para essa semana, olha só, a gente começou também, né? Já tendo esse entendimento, assim, essa semana já enxerga assim, o que acontece essa semana faz parte de uma movimentação maior. Então, a minha sugestão é isso, fica de olho nesse período, né? O que acontece essa semana tem relação com coisas que vêm se desenrolando desde fevereiro e que continuam tomando forma até final de abril. O que que vem na direção de Touro essa semana?
Interessante. O jeitinho que as cartas caíram. Elas são opostas. Então, são dois cenários diferentes. Que tem cartas que literalmente falam o oposto uma da outra na minha relação com as cartas. Aqui, ó, essa figura, as coisas na base da preocupação. Então, é uma carta que fala assim: cuidado com dramas desnecessários, né? Não se preocupe. E aqui a carta assim: esse é um momento de preparo, tá te preparando para um novo dia. Aí essas outras duas cartas falam assim: você está preparado e mostra essa figura fortalecida, confiante e não na base de preocupação, de ansiedade, essas coisas. Então você vê que são opostos. Então, ô, gente, e saindo assim, a gente estava acabando de falar de um período. Então, dentro desse período, e talvez talvez essa semana esteja mais ou menos no meio aí, não sei. Ah, nós estamos há mais ou menos um mês, né? Da, dessa Páscoa, desse final de abril, dessa coisa que a gente estava falando. Então, assim, esse período dessa semana lembra que tem um período. Olha uma carta aqui, ó. Essas duas cartas, elas fizeram parte da leitura de Áries. E eu não percebi também, de novo, cometi um erro que colabora aqui para a mensagem. Coloquei no montinho errado ali, me chamou a atenção agora, que eu não tinha nem visto que estava no montinho errado. Aí essas duas cartas falam de uma nova perspectiva, a recompensa de uma nova perspectiva em relação à casa. Para algumas pessoas, pode ser que hajam mudanças também em relação à casa, à família, a senso de identidade, a sua casa, primeiro o seu corpo, sua mente, depois vem o seu ambiente. Então tem o que vai se desenrolando nesse período é uma recompensa de ir ganhando uma nova perspectiva em relação ao que é prioridade, é se sentir mais seguro, se sentir mais em casa, confortável na própria pele também. E essas noções de segurança, estabilidade, pertencimento também vão fazendo parte. Poxa, e super, super cabe, né? Então, essa semana, uns temas que vão conversar com você também gira em torno disso, entendeu? Então, entre fevereiro e mais ou menos final de abril, talvez um pouquinho depois também, é esse movimento de fortalecimento, de preparo e de fortalecimento de touro. Normalmente, quando a mensagem está fortalecendo a gente assim, nessas questões fundamentais, ela está preparando a gente para construir alguma coisa. Então, essa semana já entra pensando nisso. É, seja flexível, ensinável, não precisa se preocupar muito com as coisas, as coisas vão numa direção de receber uma mensagem, uma informação, uma notícia que é razão para celebrar. Então, quando você conclui esse pequeno ciclo, né? Vem uma notícia, uma informação, uma conversa importante que se mostrará como uma razão para celebrar. É uma mensagem que fala assim, que touro está aprendendo algumas diferenças e às vezes assim é uma nuance daquilo que é um sonho e que é um desejo. E aí a principal coisa, assim, é você aprendendo para você e por você o que que é mais expansivo, o que que é mais satisfatório, o que que é maior para você e o que que são coisas que você quer, mas que acabam fazendo você não fazer boas escolhas para você. Do tipo assim, resumo. No final você vê que não vale muito a pena. Você quer uma coisa que te move, uma coisa que consegue te envolver ali, mas no final você vê que não vale muito a pena. É uma graduação do aprendizado, da diferença entre uma coisa e outra, e todos se movendo numa nova direção.
Tem uma coisa que também para touro, que quanto mais isso vai acontecendo, vai dando mais clareza e vai acendendo mais, vai ficando mais claro o separar o joio do trigo, né? Que o pessoal fala, não é assim? E aí, quanto mais isso vai acontecendo, é, vai também tirando um medo de ir atrás dos seus sonhos, ir atrás das suas conquistas, entendeu? Então tem esse fortalecimento também de primeiro definir, né, com mais clareza o que que são aí os seus sonhos, essas questões importantes maiores para você e a sua confiança de segui-los, né, de investir ali naquela direção. Interessante. Mas que a gente pode falar que vem na direção de touro. Ah, iluminando, né, que vem na direção novo dia, sol, cheio de potencial, renovação, uma carta que representa sucesso também, uma das cartas mais otimistas do baralho, então é se movendo numa nova direção, na direção de um novo dia, e para muitas pessoas isso tem um impacto muito grande em parcerias, no amor, no trabalho, com família ou com amigos. Essas duas cartas aqui mostram, né, as parcerias, não precisa ser só romântico, tá? Mas para quem está procurando, está buscando, tomara que seja também. É, e não vamos esquecer que a gente também anda em parceria com a gente ou não. Às vezes eu falo isso e eu vejo uns comentários de umas pessoas que ficam confusas. E se você ficou confuso quando quando eu falo que a gente é parceiro da gente mesmo também, então eu acho que vale a reflexão. Talvez você não esteja sendo seu parceiro. A gente se ouvir, a gente fazer as coisas de um jeito que se ajuda. Às vezes a gente é mais parceiro do outro que nosso, entende? Então tem essa coisa assim também de nesse, olha isso que saiu é legal. Então, no mínimo isso também, uma movimentação toda de touro sendo mais parceiro de si mesmo, né? Orientação final para touro nessa semana. Uou! Tá. Tem muita coisa que essa mensagem conta pra gente que touro está no processo de e que precisa renovar em torno de Casa 11. Casa 11 são os nossos grupos, sejam família, amigos, pessoas com quem a gente se relaciona, são os nossos grupos, os nossos coletivos, as nossas tribos. Então, tem muita coisa que vai numa movimentação de mudança nesse espaço. Como você se relaciona com essas pessoas, o papel que essas pessoas ocupam na sua vida e vice-versa. Aí, uma mensagem que diz que vem comunicação, conversas, informação, verdades, né? Em relação ao que você tem. Então, todo aquele momento que foi mais dramático, né? Que foi mais desafiador, ele pode ter enchido o saco, ele pode ter sido dramático, ele pode ter causado frustração, chateação, pode ter feito tudo isso, mas ele também veio te mostrar o que você tem, cada dois aqui de touro na mesa, né? O que você tem portanto, pesos que você não precisa carregar nesse seu preparo para um novo dia. E aí, fé, crer para ver, né? Crer para ver, até porque não é à toa que a mensagem está falando com o touro assim, ó. Tô até te dando umas dicas. Entre fevereiro e mais ou menos final aí de abril, pode passar uns diazinhos do final de abril também. Esse é todo um ciclo, um processo que Touro está passando de reinvenção dessa visão do que eu tenho, né? E dessa relação minha com os meus grupos, os meus coletivos, as minhas tribos, reinvenção. Essa reinvenção não é só trocar as pessoas, essa reinvenção sou eu fazendo diferente. Por quê? Tem muita coisa que não estava tomando a forma que eu gostaria, que eu queria. Essas cartas aqui aparecendo, né? E aí, então, esse período aqui, ele pode desafiar, mas ele está através de me fortalecer, de me trazer clareza, de me colocar mais parceiro de mim também. Gostei disso que apareceu. E quando eu sou muito meu parceiro, eu vou saber ser parceiro de outras pessoas de uma forma melhor também. É,
Então, quando isso aqui toma forma, isso é uma movimentação, né, de um salto numa direção que tem mais a ver com o nó do norte, a direção que touro quer ir, e ver as coisas tomando forma, né, esse caminho da direção que eu quero ir, daquilo que me faz me sentir como foi as cartas que trouxeram lá de Áries, né? Pertencimento, o que é prioridade para mim, me sentindo à vontade, confortável na própria pele, etc, etc. Isso vai tomando forma aqui. Tudo que a gente está falando, para algumas pessoas, pode tomar forma de um jeito mais literal, ou como a gente está falando, né? Aqui em essência, tá? Tudo tem um tempo também. Tudo tem um tempo. Então, não é à toa que a gente já começou falando de tempo aqui para touro. Então, no momento certo, na hora certa, vem um entendimento ou um questionamento que te coloca para virar uma chave ou uma resposta, uma verdade, mais uma, né? Que vem na sua direção no momento certo, na hora certa, quando for a conclusão. Esse ciclo você vai perceber eles concluindo como? Vem um entendimento de um porquê através de serendipity, que aquilo desconstrói uma percepção, uma forma de enxergar as coisas e começa um movimento mais acelerado de 33, número mestre de cocriação divino, caos criativo. Tá bom, Touro? Ó, mas aí, você já se inscreveu? Se inscreve aí no canal, porque a gente vai caminhando juntos aqui, lendo as mensagens, um passo de cada vez, tá bom? Beijo, boa semana e até a próxima. Para quem continua por aqui, vamos lá. Gêmeos. Gemelos. Nossa, falei bastante com o touro. Gêmeos, bem-vindos. Vamos perguntar o que que vem na direção de Gêmeos essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura que eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você. Gêmeos. O que que vem na direção de Gêmeos essa semana? Gêmeos, vem uma verdade sendo dita, mas é um daqueles momentos que parece que a gente andou bastante para chegar aqui, nesse momento de enxergar uma verdade. O que que isso me lembra? Você já se viu fazendo alguma tarefa, alguma questão assim, que parece que você passa por um processo, de muita pesquisa, não sei o quê, e aí chega num insight ali, num aprendizado que é relativamente simples? E assim. Normalmente, se você está fazendo as coisas direito, normalmente é isso mesmo. E aí parece, dá aquela impressão assim de que, nossa, era tão óbvio, nossa, deu tanto trabalho, demorou tanto tempo, eu dei tantas voltas para chegar aqui nessa questão óbvia. Mas normalmente isso é sinal de que você chegou numa questão tão fundamental, que você chegou, de fato, numa resposta útil, numa questão, num entendimento, numa verdade que é útil. Porque você chegou na raiz da questão. E a partir dali, você consegue alimentar várias ideias e vários caminhos diferentes, porque é algo tão real e algo tão fundamental que serve para muita coisa. Então, eu fico ouvindo assim, para quem tem a sensação de que, nossa, passei por tanta coisa, ou dei tantas voltas, foi tanto trabalho para chegar nesse negócio assim, de agora, essa semana, vem um negócio óbvio, é, faz parte do processo. Não é falha, não é perda de tempo, nada disso. Aí essa mensagem diz que essa verdade, então, consegue tirar algumas barreiras, vou falar assim, porque permite enxergar caminhos, permite um fluir. Então tira, vamos chamar um bloqueio, mas essa carta ela fala, né, que a gente tem a sensação de que cheguei numa rua sem saída.
Mas então essa verdade, ela consegue mostrar outros caminhos, outras direções, então permitir um fluir a partir daqui, ajudar no momento rua sem saída, sem resposta, sem direção, tudo mais. Que mais que a gente pode falar sobre o que vem na direção de Gêmeos essa semana? É uma mensagem que diz que o desafio é que é isso, né? Olha, estava sentindo direitinho, porque lá em cima daquela carta do caminho que trouxe até aqui, vem o cinco de copas numa posição de desafio. Então, falando assim, isso pode vir muito com uma sensação assim de arrependimento, de frustração, de ficar muito focando no leite derramado, no não sei o quê, sobre o que trouxe até aqui, mas. A grande questão é, esse momento aqui agora, chegar nesse ponto, ele traz também a oportunidade de criar futuro próspero, criar estabilidade. Foi necessário o caminho para chegar até aqui, entendeu? E aí, com essa verdade, com essa clareza, dá para criar 10 de ouros, estabilidade, o rei de ouros, futuro próspero. Esse rei de ouros fala sobre ter a capacidade de lidar, né, com mais coisas, ou com aquilo que é necessário lidar para ver as coisas serem mais estáveis, com mais compromisso, com mais estabilidade, não sei o quê. Tá. O que mais que a gente pode saber sobre o que vem na direção de Gêmeos essa semana? É razão para celebrar, iluminar essa verdade, porque está se tomando consciência de uma falta de verdade. Quando essa verdade ela aparece, ela deixa óbvio, ela ilumina a falta de verdade. Sete de espadas. Então se toma consciência disso e a partir daqui a coisa flui, a vida anda quando se toma consciência e se escolhe, né, fazer as coisas a partir dessa verdade. Uma orientação final para Gêmeos essa semana. Aí, de novo, o valor, a mensagem quer falar muito sobre o valor dessa verdade. O valor é que, de fato, sem ela, as coisas não progridem, né? Elas ficam, não passa além disso, não vai além disso, desse ponto. Então, a mensagem ela está reforçando, né, que houve todo um caminho, um longo caminho, para chegar até aqui, e que sem esse caminho, então, não se chegaria até aqui, e sem chegar nessa clareza, nessa consciência, nessa verdade, não haveria mudanças, diferenças nas nossas relações com as pessoas. Casa 11. E aí, então, a verdade é razão para celebrar, e aqui, Casa 9 vem falando sobre um crer para ver. Nesse aspecto de crer para ver, tem um complemento à sua mensagem na leitura de Sagitário, tá bom? Vai lá assistir Sagitário. Muito bem, gêmeos, boa semana para vocês. Vou seguir em frente agora, vou falar com Câncer e perguntar o que que vem na direção de Câncer essa semana. Oh, minutagem. Bem-vindos, Câncer! O que que vem na direção de Câncer essa semana? Vamos perguntar. Mas primeiro eu queria te lembrar, já entendi umas coisinhas aqui. Eu queria te lembrar que eu faço leituras particulares. Para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está aí na descrição do vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo. Câncer. O que vem na direção de Câncer essa semana? E eu já sei que tem uma tendência a oferecer resistência. Ou você lidando com algum tipo de resistência, ou você oferecendo resistência a alguma coisa essa semana. A alguma conexão.
Essa mensagem fala que nessa conexão ah, se compreende, não ofereça resistência, porque se compreende algum porquê que tem a capacidade de mudar um drama para você, uma coisa que te preocupa, os papéis podem se inverter. Alguma coisa que preocupa, que gera drama, que gera ansiedade, que faz perder o sono, que é uma coisa que se repete e que é frustrante. Entendimento desse porquê pode mudar disso para fortalecido, confiante, pronto para construir, para crescer, essas coisas. Que mais que a gente pode dizer que vem na direção de câncer essa semana? Tomar consciência, assim, perceber, é algo que se percebe. E aí há um presente de recomeço. Então tem uma conversa que vem na sua direção que é razão para celebrar. Então que você esteja aberto, porque eu já vi ali a resistência, né? Ah, esse momento ele é importante, é um presente de recomeço, porque ele também vem mostrar e com mais clareza, né? É, ele vai te mostrar com mais clareza algumas questões, e aí você pode escolher o que que você vai cultivar. Então, esse momento é uma bênção, porque te dá a oportunidade de cultivar algo, esclarece alguma coisa e te dá a oportunidade, então, de cultivar algo. Tudo aquilo que eu quero ver crescer, eu tenho que cultivar, né? Com tempo, energia, atenção, recurso, enfim. Aí, sem saber disso aqui que essa conexão traz essa semana, eu não vou poder cultivar. Se eu não vou cultivar, não vai crescer, não vai dar frutos. Tá bom. Ao mesmo tempo, assim, essa coisa do cultivar às vezes eu percebo também que o que eu estou cultivando não tem a ver com aquilo que eu quero ver crescer, mas eu não tinha essa informação, não tinha essa clareza, entendeu? Então, assim, por isso que é uma bênção, por isso que esteja aberto para conversas que venham na sua direção, mesmo que venham de conexões inesperadas para você e tudo mais, esse momento é uma bênção, esteja de peito aberto, a razão para celebrar, tenha capacidade de trazer, assim, um presente de recomeço, tá? Uma orientação final para câncer essa semana. Comunicação, conversas importantes, informação importante vindo na sua direção. E aí, sobre o que você tem, eu tenho. Tem uma conexão dessa leitura com a leitura de touro também, tá? E eu já lembrei agora, a leitura de touro foi interessante, foi longa, inclusive, porque está falando de um período de 3 meses. Muito bem, Câncer, espero que essa leitura tenha ajudado, tá? Boa semana aí para vocês, eu vou passar para frente, eu vou falar com o Leão. Leão. Bem-vindos. Vamos perguntar o que que vem na direção de Leão essa semana. Lembrando que eu faço leituras particulares. Vai lá marcar uma leitura particular comigo se você sentir que é a hora certa. Eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você. O que que vem na direção de Leão essa semana? É você, Leão. Está nas suas mãos. Hum. Essa semana, Leão, tá bom. Pode ser um pouquinho, dá uma sensação de lição de casa? Dá, mas ó, é uma mensagem que fala assim: essa semana eu quero você fazendo o que estiver ao seu alcance, nas suas mãos, na sua autorresponsabilidade, no seu autocuidado, para se cuidar, se fortalecer. Podem haver momentos que ou provocam em você preocupação, podem vir dramas e essas coisas na sua direção, ou você pode se ver mais sensível, não importa de onde vem. Não é sobre você ignorar isso, calar isso, mas é sobre você se mover na direção de se fortalecer, da forma como você puder. Normalmente, quando a mensagem fala isso, é porque a gente vai precisar, né, dessa energia, a gente vai ser visto numa posição de que a gente vai construir alguma coisa, entendeu? Vai precisar usar a nossa energia para alguma coisa. Aí interessante, né? Essa carta aqui do 9 de paus na posição de desafio.
Tá me falando assim que o desafio é desistir, entendeu? O desafio é desistir por desânimo, por frustração, por ansiedade, preocupação, ou isso pode, de novo, pode vir de fora também por causa de dramas desnecessários, né? Então essa mensagem assim, essa semana o desafio de Leão é a perseverança. Então você faça aquilo que estiver ao seu alcance para se fortalecer. O universo te apoia, te ajuda onde você precisar também, mas líder de si mesmo. Então pode ser uma semana que traga assim situações que você vai se ver escolhendo ser mais individualista, não, não egoísta, não você contra o mundo ou o mundo contra você, não é isso, não precisa virar isso. Isso é um drama desnecessário. Mas é só a sua consciência, entendeu? De que essa semana é muito importante que eu me veja seguro, confiante, dormi bem, comi bem, tenho energia, cabeça tá no lugar, coração está em paz. Então, tudo em mim, corpo, mente e alma, tá num alinhamento, num equilíbrio suficiente, e aí eu tô na minha melhor versão. Eu tô no meu melhor. Quando eu tô no meu melhor, eu consigo enxergar com mais clareza, eu consigo fazer as coisas de uma forma melhor. Então, assim, eu preciso estar em boa forma. E eu sei disso. E eu tô me ajudando, claro, assim, com, né, compaixão, empatia, gentileza, autocompaixão, autogentileza, a me manter em boa forma. Por quê? Pra quê? Falei que vinha, ó. é, Você está em parceria, você tem a ajuda, a parceria do universo também, mas esse momento ele vai trazer uma oportunidade e as coisas começam a virar numa direção de criar algo. Tem As de Ouros, Roda da Fortuna e Chakra Sacral. Entendeu? As de Ouros, uma oportunidade das coisas mudarem para melhor, e Chakra Sacral, energia criativa. Entendeu? Então, a sua energia ela será muito melhor utilizada na direção de quando vem essa oportunidade de ver as coisas mudando para melhor, e de criar algo, colocar a mão na massa, usar suas ideias, sua energia, seu foco numa direção que ajuda as coisas a mudar para melhor e para você, numa direção de oportunidade. É para isso que você precisa do seu tanque cheio, tá bom? Então, evite os dramas desnecessários essa semana, Leão. Orientação final para Leão. Isso é uma bênção, bem bênçãos. Bênçãos na direção de Leão. A vida é um mistério, mas confie na mágica. Nesse momento é assim, ó, os mistérios da vida, hein? Confie na mágica. Essa semana só ouve seu cartomante. Muito bem. Vamos seguir em frente. Agora vamos fazer a leitura de Virgem. Virgem, bem-vindos. Vamos perguntar o que que vem na direção de Virgem essa semana. Lembrando que eu faço leituras particulares. Se você tiver vontade de marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está aí na descrição do vídeo. E vamos lá. O que que vem na direção de Virgem essa semana? Um, um novo jeito de enxergar alguma coisa que te dá um alívio. Também um alívio sobre as coisas não terem acontecido como você achava que elas deviam acontecer quando elas estavam acontecendo. Porque, da forma como elas de fato acontecem, através do poder do acaso, elas te guiam na direção de reparação. Muito da forma como você achava que as coisas deveriam ser, estavam sendo guiadas pelo seu medo de falta, pensamento de escassez. Às vezes você vai perceber que você estava pensando pequeno e que o jeito que você achava que devia ser, o que você cocriaria, o caminho, estaria sustentado de alguma forma no medo de falta, pensamento de escassez, medo de abandono, essas coisas. E isso estaria em conflito com o contrário, né? Estabilidade,
prosperidade, essas coisas. Tá. Então, o que vem na direção de Virgem essa semana, é uma virada de chave, que traz um alívio. Um alívio que as coisas não aconteceram do jeito que eu achava que devia ser. E que do jeito que está acontecendo e vai continuar acontecendo, serendipity, se me permitindo ser guiado através do poder do acaso, as coisas vão na direção de reparação. Que bom. O que mais que a gente pode falar que vem na direção de Virgem essa semana? Razão para celebrar, porque você vai se sentir poupado de alguma coisa. E aí Serendipity aparece novamente com a carruagem, movimento positivo na direção de vitória. E o chakra do coração aqui, teve o seu emocional, teve o seu coração, você foi poupado, razão para celebrar. Escuta a sua voz interior. Em algum momento você pode ter feito isso também, você pode ter se escutado, sabe? Vai ficar feliz que você se ouviu e se manteve verdadeiro com você, consigo, né? Razão para celebrar, porque você foi poupado de alguma coisa. Tá bom. Hum. Orientação final para Virgem. Porém, o universo não dá ponto sem nó. O universo não dá ponto sem nó e tudo que faz parte do seu caminho para qualquer direção que ele vá, é, cumpre com uma função. É essa mensagem dizendo que orientação final para a Virgem é o seguinte: com tudo isso, também o que acontece, tudo isso provoca a criação, energia criativa, o criar de algo. Vai lá na leitura de Leão, que é a leitura que eu acabei de fazer antes de conversar com vocês, tem uma mensagem complementar ali. Ou se você souber o signo que você tem na sua casa 5, vai lá assistir a leitura desse signo, tá? Muito bem, Virgem, espero que essa leitura tenha ajudado. Boa semana. E agora então a gente vai falar com Libra. Libra, Libra, Libra. Aqui, ó. Bem-vindos, Libra. Vamos perguntar o que que vem na direção de Libra essa semana, mas primeiro eu queria te lembrar que eu faço leituras particulares. Se você quiser marcar uma leitura particular comigo, eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você. Você marca comigo no meu site de agendamento, que é o pollination.com.br. O link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. O que que é que vem na direção de Libra nessa semana? Essa é uma semana de fortalecimento de autoridade interna. Por quê, Libra? Porque você concluindo questões em aberto, tá? Primeiro de tudo, fortalecimento de autoridade interna, disciplina, autorresponsabilidade, essas questões, saber dar forma. O imperador aparece aqui, né? É, Tem um complemento a essa mensagem para essa semana na leitura de Áries para você. Mas como que isso aqui se dá? Você vai se ver por livre e espontânea vontade ou sendo inspirado, forçado, sei lá, a priorizar as coisas. Então, tem muita coisa na cabeça, tem muitas opções, tem muitas questões acontecendo aí na sua volta, chamando a sua atenção, requerendo a sua energia, a sua atenção, a sua dedicação, seja lá o que for. E aí, não dá para você fazer tudo. Não dá para você seguir em todas as direções com esse sete de copas que aparece aqui, né? Não dá para você seguir em todas as direções, estar em muitos lugares ao mesmo tempo e andar todos os caminhos disponíveis, não dá. Então, esse momento, essa semana vai te colocar para refletir, e pensar e encontrar respostas e pesar os prós e contras das situações, e algumas questões vão se concluir, algumas questões que estejam em aberto, as abas em aberto, né? Algumas coisas vão se concluir em prol de quê?
em prol de foco, em prol de aonde que eu vou decidir, na minha autoridade interna, na minha disciplina, é, dedicar foco, atenção, trabalho, energia naquela direção, para construir aquilo, para potenciar aquilo, para ver aquilo crescer. Essa mensagem fala assim: enxergue isso como uma recompensa, enxergue isso como uma recompensa, um momento de reconhecimento, uma vitória pessoal. Isso é bom, isso é uma coisa boa. O que pode ser um desafio nesse momento é justamente essa coisa de conclusão, porque pode dar uma sensação de fracasso, falha, e que bom que a gente está conversando. Não é isso, não é isso. Muitas coisas nesse pensamento, ali na avaliação das coisas, você vai se ver, seja lá como aconteça, você pensando sozinho, você conversando com alguém, alguma coisa que acontece te coloca para refletir, entendeu? O jeito como acontece é particular aí para cada um, mas muita coisa na sua linha de pensamento vai te mostrando. Aquilo que não vale a pena lutar, pelo qual não vale a pena lutar. Então você vai escolhendo as suas batalhas também, a partir de uma visão mais madura das coisas. Então, pode vir com um desafio de escolher, concluir, deixar concluir, encerrar algumas questões. Mas isso é a coisa responsável a se fazer. Reconheça esse momento, também tem isso, né? Essa medalha aqui é para você mesmo, entendeu? Isso aqui é bom, isso aqui é sinal de responsabilidade, de disciplina, de autoridade interna, de ah, amadurecimento. E aí, esse momento aqui, ele traz um presente de recomeço. E onde havia confusão ou preocupação, na verdade, se vê poder pessoal, se vê vitória, aqui o louro, né? As coisas entram numa perspectiva assim de vitória, entendeu? É como se fosse assim. Pode dar um pequeno sofrimento, né? Não sei você, mas isso aqui é uma escolha, são escolhas, então, né? Pode dar um pequeno sofrimento aí, Libra, para fazer as tais das escolhas e tudo mais, né? É, não vai caber aquela coisa de, ai, sou libriano, não sei, sou indeciso, não sei fazer escolhas. Não, aqui e agora, a essa altura do campeonato, não. Sabe sim, eu sou libriana também. Eu sei, eu posso falar assim porque nós estamos falando de igual para igual. Sabe? Ah, sabe sim. Inclusive, quando decide também, tá decidido, né? Então, essa semana traz isso para Libra. Uma orientação final para essa semana para Libra. Estabilidade, elemento terra, pé no chão, compromisso, estabilidade, prosperidade, é, futuro, rotina, vida prática, pé no chão, energia aterrada, rotina estável, conforto, tudo isso vai envolver essas reflexões e essas decisões essa semana. Muito bem, Libra. Boa sorte. Espero que tenha ajudado. Boa sorte para nós, né? Vamos seguir em frente, vamos falar aqui com o Escorpião. Escorpião, bem-vindos. Vamos ver o que que vem na direção do Escorpião essa semana. Te lembrando que eu faço leituras particulares. Se você sentir que é o momento certo de fazer uma leitura particular comigo, marca no meu site, que é o pollination.com.br. O link está aí na descrição do vídeo. Vamos lá, o que que vem na direção do Escorpião essa semana? Paz. Oh, que beleza. Limpeza. Paz, limpeza de casa. Casa, primeiro meu corpo, minha mente, depois o meu ambiente. E lógico, pode ser literal também, limpeza na casa, na convivência e tudo mais. Trazendo paz.
A mensagem ela está reconhecendo que haviam dramas, que haviam conflitos, que haviam jogos mentais. E que isso vai se limpando, limpeza da cachola também, meu corpo, minha mente, depois o meu ambiente. Ou muita comparação, muita competitividade. Às vezes a gente mesmo comparando o nosso caminho com o do outro. Às vezes a gente mesmo se chateando com uma situação, porque no fundo, a gente está pensando que a gente não fez o suficiente, não foi o suficiente para ocupar aquele papel, aquele lugar, naquela situação, no amor, no trabalho, com família ou com amigos. E aí a gente fica também aqui numa coisa mental, né? Se torturando mentalmente. É, lógico que para sacar que é isso aí tem que se conhecer, né? Não é, é raro a gente falar assim já de cara, na lata, conscientemente. O que está acontecendo aqui é que eu estou competindo com outras pessoas para ocupar esse lugar, essa posição, mais do que eu quero essa posição em si. Ah, isso pode vir de fora também. Essa pode ser uma semana onde, poxa, e eu espero que sim também, né? Se já é difícil muitas vezes a gente gerenciar a gente, imagina os outros, né? Então, assim, é uma semana que você pode ver também algumas situações que estivessem nessa dinâmica mais dramática, mais competitiva, mas, enfim, também isso se limpando. Hum. Seis de copas, curando o passado, reescrevendo o futuro. Vem uma limpeza. E aí você se mantém consciente do que você vai escolher cultivar. Entendeu? Então, assim, prestar atenção também, às vezes, quando eu também não vou lá e não cultivo, né? É, Enfim, vem uma limpeza, vem paz. Aí é como quando a gente limpa a casa mesmo. Aí você não fica um pouco mais criterioso, um pouco mais cauteloso, assim, no jeito que você está vivendo naquela casa, até começar, aí dá uma soltada de mão de novo, aí limpa de novo, aí fica todo cheio de frescura de novo, porque não pode botar o copo aqui, porque senão vai fazer a marca. Antes estava colocando o copo em qualquer lugar. Antes podia até entrar de sapato, seja lá o que for, mas aí a casa tá limpinha, a gente fica mais assim, não, vou manter, não é assim que a gente fala, agora eu vou manter. Então, mantenha, esteja consciente e mantenha, também sabendo que vida é vida. A única casa que fica sempre um brinco limpíssima o tempo todo é a casa onde ninguém vive, onde nada acontece. Entendeu? Então, é uma questão de tempo até as coisas mostrarem aquelas imperfeições, com certeza. Pode estar garantido que as imperfeições vão aparecer de novo. Mas para essa semana, Escorpião tem paz, há uma limpeza. Cultive mantenha essa limpeza, essa paz, inclusive na sua própria cachola e encontre paz nisso também, de que vida acontece e que os dramas virão novamente, de que as dinâmicas complicadas com outras pessoas e essa minha linha de pensamento que de novo vai se comparar com alguém, não sei o quê, vai aparecer de novo, porque você está vivendo, porque tem vida. Mas essa semana aproveite. Ahn, Orientação final para Escorpião. É uma bênção e essa energia ela está representando uma energia de um salto na direção de um novo caminho. Então, é a conclusão de um ciclo importante, e um salto na direção do início de um novo ciclo. E essa carta de bênção aparece aqui, tá bom? Vai ter um complemento a essa mensagem na leitura de Gêmeos. Eu sinto só Gêmeos. Gêmeos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Beijo grande para vocês, boa semana. Eu vou seguir em frente agora. Vamos falar com Sagitário. Sagitário. Opa, minutagem.
Bem-vindos, Sagitário. Vamos perguntar o que que vem na direção de Sagitário essa semana. Lembrando que eu faço leituras particulares e que. Nossa, já entendi. Eu faço leituras particulares, Sagitário. E se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, meu site de agendamento, o link está na descrição do vídeo. Tem uma coisa, Sagitário, com um timing, com o tempo das coisas, tá? É, você nunca está atrasado nem adiantado, mas tem algumas coisas que pode dar a sensação de que você está adiantado, entendeu? Vamos tirar aqui essa semana. Tá, energia de caos criativo. Observe caos criativo. Não precisa se preocupar, porque isso é apenas caminhos se abrindo, oportunidades se abrindo. Então, veja esse momento como um momento de encruzilhada. Eu estou num território de possibilidades, as coisas podem ir em várias direções diferentes. Essa coisa do tempo que a gente viu e uma relação, assim, uma divergência, um destoar de percepção de tempo. Acho que é isso que a gente está vendo. Um destoar da percepção de tempo, como você observa, né? É, Ou esse momento meio bug, assim, sabe? Eu tenho certeza que eu vi um número no meu reloginho da minutagem. Aí eu comecei a falar com você, eu vi outro, e eu falei, nossa, mas. Então, assim, se é em relação a tempo, vou falar dessa forma, se é em relação a tempo, ou um momento assim, que parece dar um glitch, assim, que parece que dá uma falha. Falha na Matrix, que o pessoal fala, né? É, então, sinal de que se está passando por uma energia, não se preocupe, dramas são desnecessários, não se preocupe. Mas saiba que você está numa encruzilhada. E essa encruzilhada eu sei que o caminho que eu vou andar é o caminho daquilo que eu escolhi alimentar. Então, eu não estou nem assim, nem perdendo tempo querendo saber e pensar como é que eu vou controlar um resultado. Eu estou muito consciente de que eu estou alimentando tudo aquilo que eu quero ver crescer no meu caminho. Sejam coisas que eu já tenho, que eu já sou, que já existem na minha realidade e eu quero ver aquilo continuar crescendo, ou sejam coisas que eu ainda não tenho na minha realidade e eu quero ver aquilo começar a crescer. Dizem que, e é uma lógica de lei da atração faz todo sentido para mim. Tudo que a gente quer, tudo que a gente pede é porque a gente acredita que vai fazer a gente se sentir bem, por N razões. Não importa, mas tem não, mas eu não quero essa coisa aqui porque eu acho que vai me fazer sentir bem, porque vai me fazer sentir dinheiro. E você quer dinheiro para quê? Para comprar coisas. Para que você quer comprar essas coisas? Para ter. Para ter por quê? É para se sentir bem, porque vai te dar conforto, ou porque vai fazer você se sentir feliz de ter aquilo, porque vai fazer você se sentir mais bonito, por N razões, mas tudo chega nessa raiz do tudo que eu quero é porque eu acredito que vai me fazer me sentir bem. Então, Sagitário, fica a dica. Faça coisas essa semana, né? Se aquilo que eu alimentar, o que vai crescer no meu caminho, as coisas estão no espaço de possibilidades e podem ir em várias direções diferentes, na direção de vários resultados diferentes, não tem jeito. Eu não controlo o resultado, eu não controlo a direção. Mas o que eu posso fazer eu também cocrio e influencio a direção baseado no quê? No que eu estou fazendo, no que eu estou colocando no mundo, no tipo de energia que eu estou alimentando, que eu estou cultivando. Então, eu esperto que sou, já sei que tem uma questão fundamental, eu vou cultivar, alimentar bem-estar em todo momento que eu tiver a oportunidade. Ou outras coisas que você tenha ideia do que você queria fazer também. Já que eu falei tanto de lei da atração, eu vou tirar mais uma cartinha aqui. Olha lá. É natural para o meu corpo se sentir bem. Também tem uma coisa assim, na prática, tem alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, onde você existe aí, que está te incomodando? Resolve isso essa semana. Resolve isso, entendeu? Essa é a mágica. Porque ali é você fazendo o quê? Exatamente isso. Eu estou agindo, eu estou alimentando, eu estou corrigindo, eu estou reparando alguma coisa que não me faz sentir bem.
Está totalmente ao meu alcance. Então, quando eu faço isso, eu estou em cocriação. Não subestime o poder disso. A próxima carta. O que que faria você não ver essa movimentação acontecer? Ou o que não está fazendo você ver essa movimentação acontecer quando aquilo que eu acredito é diferente daquilo que eu estou pedindo? Quando eu estou em incoerência. Então, eu preciso colaborar. Passaram os passarinhos juntos, assim. Então, eu preciso colaborar. Então, essa semana, Sagitário, colabore, aproveite. Isso aqui é energia interessante, é caótica, dá uma acelerada na gente muitas vezes, traz uma bagunça, às vezes sim, mas é bom. Olha lá, energia criativa de novo na mesa, casa 5. Vai lá assistir a leitura de Leão, que tem um complemento naquela mensagem para você. Ou se você souber o signo que você tem no seu mapa astral na casa 5, vai lá assistir, tá bom? Beijo para vocês, boa semana, Sagitário. Agora vamos falar com Capricórnio. Capricórnio. Bem-vindos, Capricórnio. Tudo bem? Vamos fazer aqui a sua leitura, perguntando o que que vem na direção de Capricórnio nessa semana. Lembrando que eu faço leituras particulares, vou ficar feliz em tirar as cartas para você se você achar que é o momento certo. Então, vai lá marcar uma leitura particular comigo, que é no pollination.com.br. O link está aí na descrição do vídeo. Capricórnio, o que que vem na direção de Capricórnio essa semana? O que vem na direção de Capricórnio essa semana? Vem mudanças, vem na sua direção. Então, esse yin, assim, é o receber, né? Então, literalmente vem na sua direção mudanças em torno de casa. Casa é um símbolo além do literal, né? Pode ser que para algumas pessoas sejam em relação à sua casa mesmo, mas é um símbolo de segurança, pertencimento. Casa é primeiro o nosso corpo, nossa mente, depois o nosso ambiente. Vamos ver aqui. Então, essa mudança, ela são as coisas movendo numa nova direção. Mas aí essa mensagem está dizendo que essa mudança, ela será feita de forma gentil. É uma ruptura, é as coisas seguindo numa direção diferente. Então, assim, essa ruptura dizendo, ela vai de um estado para o outro, sabe? É uma mudança significativa, né? Não é só um ajuste, é uma mudança de uma direção para outra. Só que isso é feito de forma paciente, gentil. Então, essa mensagem está falando assim que isso aqui é garantido, que é garantido que essas mudanças, que esse redirecionamento será é, gentil, ou assim, não vai ser super difícil para você. Não vai acontecer de um jeito que te desestrutura, que te abala, que não sei o quê. Não vai acontecer assim, tá? Se isso já está óbvio no momento em que as coisas acontecem ou não, essa mensagem ela está reforçando, ela está afirmando. Só que ela também fala isso, é, sabendo que assim, eu tô falando isso para Capricórnio, porque Capricórnio pode ficar preocupado ou pode ficar frustrado, irritado aí com alguma questão. Então é garantido, é certo, saiba disso, que esse redirecionamento não só ele é melhor, mas também
Ele não só ele é melhor, ele torna as coisas melhores e mais fáceis, mas ele também acontece de um jeito que é mais fácil, tá bom? Hum, isso faz parte de grandes mudanças. A vida tá mudando, tá, Capricórnio? Isso aí a gente só percebe de fato gradualmente. A hora que passa aí meses, anos, a gente olha para trás e fala: gente, eu fui só vivendo. Quantas vezes você já não se viu se sentindo assim? Gente, eu fui só vivendo, as coisas foram acontecendo, eu fui só vivendo. Agora que eu paro aqui para olhar, um ano atrás, eu tava. Nossa, se falasse que tudo isso teria acontecido, que eu estaria vivendo aqui dessa forma, fazendo isso e aquilo, não sei o que, não sei o que lá, talvez eu falasse, imagina, né? Então, assim, esse é um presente de recomeço que está, assim, dando uma movimentação de nova vida, assim, iniciando. O que você está recebendo é 10 de ouros. 10 de ouros é futuro próspero, é estabilidade, né? É aquilo que é sustentável e tudo mais, coisas que a gente pode cultivar com o tempo. Então, é muito bom. Então, a mensagem reforça isso. Só que vem mexer, vem chacoalhar, né? Vai mudar alguma coisa já aqui nessa semana que é meio fundamental, assim, para você, entendeu? Então, por isso que a mensagem está falando, ó, Capricórnio, já estamos conversando, já estou te avisando, e fica de boa, fica tranquilo. Também, assim, não ficar bravo com nada, nem ninguém envolvido nessa movimentação também, porque tudo faz parte do meu plano, né? Tá, uma orientação final para Capricórnio. O que acontece é que muita coisa vai te pegar na ferida de na ferida, isso, na ferida de casa, segurança, estabilidade, pertencimento, estar confortável na própria pele, etc, etc. Não é sobre isso, por isso que a gente está conversando assim. Não é sobre isso, é uma movimentação diferente, na verdade. Mas você pode levar, vou falar assim, você pode levar para o pessoal, entendeu? Não é isso. A forma como as coisas acontecem, independente do que é a intenção dos outros ou não também, tá? Aqui é uma questão maior. O universo dizendo, eu estou mandando na sua direção essa mudança. Perdoe, não leve pessoal, entenda, não se preocupe. E mesmo como as coisas vão acontecer, chá comigo que se você não ficar se esperneando demais, querendo criar muito problema também, porque quando a gente quer, a gente também faz o negócio ficar mais bagunçado. Esse redirecionamento pode e deve ser mais fácil. É uma bênção. É uma bênção que vem com uma verdade também. Um complemento a isso aqui que a gente está falando para você, Capricórnio, na mensagem de Câncer, que é seu oposto complementar, né? Vai ter um complemento a essa mensagem lá, vai lá assistir. Beijo para vocês, boa semana, Capricórnio. Vamos lá, Aquário. Bem-vindos, Aquário. Vamos perguntar aqui o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que eu faço leituras particulares. Para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, meu site de agendamento, o link está aí na descrição do vídeo. Vamos lá, Aquário. O que vem na direção de Aquário essa semana? Seja flexível, que vem mudança, e essa mudança faz parte de alinhamento. Seja flexível. Baixe a guarda, enxergue as coisas a partir de uma sabedoria maior e saiba que isso faz parte de mudança de vida. Vai se permitindo a troca de pele. Isso marca a conclusão de um ciclo, de um período importante com a Carta do Mundo ali de aprendizado e expansão na direção de um novo começo. Seja flexível. Também lembrando a conversa com o Capricórnio, tá? Seu vizinho aí de mandala do Zodíaco. No fundo, você sabe que é um novo dia, cheio de potencial, renovação, sucesso. No fundo, você pode até se sentir otimista, não se deixa ficar se preocupando demais, né? Se permite.
perceber as coisas dessa forma, porque é isso que é. Novo dia, cheio de potencial, renovação. Cabe otimismo aqui. Fica tranquilo, isso aqui é regeneração, reparação, é você sendo cuidado, regenerado, sendo guiado na direção que está nas coisas mais fáceis para você. Porque 10 de paus, né? As coisas iam ficando. Estavam indo numa direção de burnout, numa direção de estafa, esgotamento, coisa de mais saudável aparecendo aqui mais de uma vez, né? Muitas vezes o que pode fazer você perceber diferente, então, essa coisa que se movimenta essa semana, essa mudança que vem na sua direção essa semana, é porque alguma coisa pode te acessar ali no seu medo de falta, medo de abandono, essas coisas. Então, essa energia aqui vem falando que esse é um momento de expansão, que tem pessoas que vão cumprir aí com o seu papel para aqui a caixa, né? Nossa, tantas razões para tudo que vai acontecer. As razões, a caixa sabe passado, presente, futuro, todas as linhas do tempo ao mesmo tempo, como tudo está se influenciando e vai guiando a gente. Então, em humildade, o que que a gente faz? Obrigada pela guiança, me dá paciência, me dá sabedoria, me dá a capacidade de lidar com as coisas da melhor forma possível, e aí a gente faz o quê? Em humildade a gente se deixa ser guiado, porque tem muita coisa, muito além da nossa compreensão, por trás dos porquês. Então, todo mundo que participa dessas mudanças está cumprindo com o seu papel, então não leve para o pessoal, não fique muito focado no papel que cada um cumpre. Tem coisas que parecem improváveis, elas vão se mostrar possíveis para você. Em outras palavras, é uma energia que está falando assim: essa semana seja flexível, porque vem mudanças, deixe as mudanças acontecerem, porque elas estão acontecendo para permitir, inclusive que questões em torno de 5 de ouros, escassez, abandono, autoabandono, essas coisas assim, de que elas sejam corrigidas, tá bom? Para que fiquem mais saudáveis. Então, pronto. Orientação final para Aquário essa semana. Eu falei de Capricórnio, né? Que a mensagem estava muito parecida, mas tem um complemento a essa mensagem aqui para você em outro signo de terra, né? Que é Virgem, ou você pode também, nós estou vendo outras coisas. Olhar o signo que está na sua casa 6 e ir lá assistir a mensagem do signo que está na sua casa 6. Mas o que eu vejo assim nessa orientação final é que tem toda uma nova rotina, uma nova vida, assim, uma nova rotina, um novo dia a dia. Casa 6 fala de rotinas, hábitos, e tem tanta coisa que influencia, né, nossa rotina e nossos hábitos de forma muito prática, muito literal. E aí, então, são mudanças nesse aspecto, muito práticos, literais, que nesse momento para você tá num espaço de mistério, né? Aqui nessa nossa conversa, mas que essas coisas vão se revelando, tá bom? A vida está mudando de fato, na prática, seu dia a dia está na movimentação de mudar bastante e cada vez mais. Muito bem, Aquário, espero que essa leitura tenha ajudado. Peixes, 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 peixes. Bem-vindos, peixes! Vamos perguntar o que que vem na sua direção essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição do vídeo. Vai lá marcar uma leitura se você sentir que é a hora certa para você. E que vem na direção de peixes essa semana? Nossa, peixes, essa semana esteja assim, ó, tranquilo. Deixa fluir. Para você, tá acontecendo isso com o outro tá falando isso aqui, o outro tá me dizendo que eu tenho que me preocupar com isso aqui, não sei o que lá. Não.
você deixa fluir, peixes, porque você está numa energia de, ó, entre dois mundos, de transição, numa boa direção, entendeu? Então, assim, a primeira parte dessa mensagem vem inspirando um estado de espírito para peixes essa semana. Essa semana eu vou deixar fluir, porque eu já sei que aquilo, na direção para a qual eu sou guiado, é, tem coisa boa para mim. Então, mesmo que alguma coisa saia do plano, entendeu? Não vou oferecer resistência às coisas. Eu vou me deixar ser guiado, vou deixar rolar. Ah, vou desmarcar, desmarca. Ah, vamos marcar, vamos, entendeu? E aí temos o sol, novo dia, cheio de potencial, renovação, sucesso. Ah, e tem uma coisa aqui que é um bom momento para questões de vida pessoal e trabalho, com 8 de ouros e 3 de copas aqui. Ah, Aí tem uma coisa aqui nessa mensagem que fala assim também, que tem certas coisas essa semana que você também vai se sentindo mais capaz, mais desenrolado ali, mais, eu sei lidar com isso aqui, eu sei lidar com isso aqui, eu sei lidar com isso aqui, eu sei fazer as boas escolhas aqui. 3 de copas é uma energia muito grande de gratidão também, comunhão e tudo mais. Então é uma semana, em termos de energia, é uma semana muito positiva. Entra já a semana escolhendo, eu escolho, é meu essa semana. Não quer dizer que todo mundo, né, todo mundo vai concordar comigo, não sei o quê, o mundo vai cair aos meus pés e não sei o quê. Ah, por favor, né? Sou cartomante, mas eu não sou besta. Você também não. Mas tem uma coisa, assim, de que, ó, você decide. Essa semana vai ser uma ótima semana. Eu estarei na minha melhor forma. E as pessoas com quem eu vou lidar, todo mundo vai estar interessado em me ajudar quando a gente precisar colaborar, vai estar todo mundo colaborativo, inclusive eu e as pessoas, as coisas vão acontecer da melhor forma possível, do jeito mais fácil possível, muitas vezes. Eu confio. Faça isso todos os dias de manhã, inclusive. E à noite você agradece, pelo dia que você teve. Coloca isso em prática nessa semana para você ver. Essa semana, então, essas coisas te ajudam a perceber que você reconhece alguns padrões e vão fazer você se sentir mais poderoso, assim, mais capaz, mais poderoso, para também te mostrar o poder que tem nas suas escolhas, entendeu? E aí, essa semana, qual que é a função dela? Por que que vem desse jeitinho assim, mais mamão com açúcar? Falando assim, mas às vezes nem é, né? É uma semana mamão com açúcar. É que você tem uma facilidade de lidar com coisas mais difíceis, né? Então, vou me corrigir. Mas essa semana tem a função de iluminar coisas que você sabe reconhecer e que você sabe fazer, e pelas quais você pode ser grato, e para te incentivar a continuar fazendo boas escolhas. As escolhas que também honram e favorecem compaixão, empatia, gentileza, autocompaixão, autogentileza, valor próprio. E aí, então, muito dessa semana é o universo dizendo assim que está te mostrando, está iluminando, né? Aquilo que você sabe, para te fortalecer, porque daqui a pouco você vai precisar escolher, buscar, lutar por algo, buscar algo, entendeu? Então, essa semana vem te fortalecer. Orientação final para peixes. Tem um complemento a essa mensagem aqui na leitura da sua lua, ah, e na leitura de escorpião. Então, essa semana ela vem provocar emoções e sensações que você não está consciente delas para promover finais e começos. Tá encerrando um ciclo e iniciando outro. Ela vem provocar para que venha para a superfície, para a mente consciente,
sensações e emoções que você não está consciente delas. Muitas vezes, você vai perceber que você precisava de coisas que você não estava se dando antes, quando você se vê muito feliz, muito satisfeito, muito emocionado com alguma coisa, entendeu? Vai descobrir coisas, que você precisava deixar ir, deixar embora. Então, assim, pode ser uma semana de muita catarse para peixes, tá bom? Peixes, espero que essa leitura tenha ajudado. Boa semana para vocês, um beijo, e até a próxima.